dezembro de 1993, nós estamos aqui no CT da Barra Funda, fazendo entrevista com o Zete, para o projeto do Memorial do São Paulo. É 3 hoje? É, já é 3. Nossa, o relógio parou. Você acha que eu tenho dia 2? Não, o autógrafo meu foi tudo dia 2 hoje. Meu Deus. Velho, dia 2. Aliás, você dá bastante autógrafo, né? Nossa, tem hora que hoje eu fui pro shopping, lá no Morumbi, eu precisava comprar um monte de coisa, né, pra levar pro Japão, assim, para os parentes que tem lá, tudo, e os negócios todos. Aí inventei de ir num shopping, né, com minha esposa e meu filho. Você conseguiu passar de entrada ou não? Não, eu fui de manhã e ainda estava calmo, né, o pessoal ficou meio assim e tal. Aí quando eu sentei, era acho que 11h30 para dar comida pro meu filho, né, lá naquele gourmet ali, né, nas mesas. Chegou uma excursão de criança, eu escondido assim, né, meio, falei, não vão ver. Nossa, teve um que gritou lá, Zete, já saí rapidinho, vou embora. Tinha acho que uma excursão, tinha um monte de crianças, falei, nossa senhora. Daí não tive paciência não, falei, vou embora. Não. Ó, então tá bom. Aí não dá, sabe, fica um negócio, invade muito, né, Aqui é gostoso, né, quando tá assim, esse monte de gente, acaba o treino. Tem um espaço determinado, né? Mas aqui já faz parte, né? Faz parte da nossa profissão. Se dá a continuidade do que a gente está fazendo. Né? Agora, sair assim, sabe? Você não tem. Às vezes eu quero ser uma pessoa normal, né? Junto com a minha família, tudo, mas não dá, não tem. Então, Invade muito. Tá ok. Tá bom? Com vocês. Zete, como que era a sua infância? Com quem que você morava? Em que cidade? Com os seus pais? Sua convivência na infância mais distante? Bom, eu nasci em Porto Feliz, acho que vivi 3 dias só em Porto Feliz e voltei para o sítio. Meus pais tinham um sítio no interior de São Paulo, né? E minha infância até os 8 anos foi, sabe, bem difícil, né? Justamente pela dificuldade que existia com o que meus pais faziam, né? Meu pai trabalhava com cana, né? Puxava cana. Então, minha infância foi assim, meio difícil, né? Não teve nada de diferente a não ser brincar sempre sozinho, né? Por não ter amigos por perto, vamos dizer, nunca pude ter um brinquedo importado, nunca pude ter uma bicicleta, justamente pela dificuldade que existia naquela época, né? Por morar muito tempo no sítio. Eu mudei para a cidade, para Capivari, onde meus pais moram até hoje, já fazem 23 anos que meus pais estão morando lá. Foi ali que eu aprendi a conviver, vamos dizer, com televisão, com cidade, com movimento, né, de gente, aprender a estudar, tudo. Então foi o que me marcou muito, né? Minha infância foi esse lado de nascer no sítio, de nunca ter uma oportunidade, né, de conhecer uma cidade grande. E eu fui sair de Capivari com 14 anos de idade e ir para Campinas, que para mim Campinas era uma das maiores cidades do mundo, né, para quem saiu do sítio. E foi praticamente em Capivari que eu comecei a dar valor, né, a todas as coisas que tenho até hoje, e a dar valor ao futebol. Eu comecei a jogar futebol, né, no Guarani, de Campinas, mas essa infância minha foi um pouco difícil, né, de trabalhar com ela. Eu era um cara muito tímido, né, e eu tinha muita dificuldade de me expressar, muita dificuldade de sei lá, ter contato, né, com pessoas e transmitir alguma coisa ou conversar profundamente com as pessoas, né. Eu fui aprender tudo isso, acho que mais com a escola da vida mesmo, né, foi com o futebol. Eu comecei a estudar, né, com 7 anos, terminei o 2º grau, consegui terminar, juntando, né, com o futebol, e acho que deu certo, né, para estudar, deu tempo de estudar, terminar o 3º ano, e jogar futebol também, né. Eu acho que foi uma coisa que foi difícil no início, né, de assimilar o futebol e o estudo, mas deu para terminar o estudo.
Na timidez da sua infância, sozinho lá, você brincava de quê? Que tipo de lembrança você tem de você lá, solitário? Olha, eu lembro muito pouco, né? Assim, lembro mais, acho que eu tinha 5 anos de idade. Eu lembro que meus brinquedos eram tudo brinquedo de madeira, né? Que meu pai que fazia mesmo ali para a gente brincar. Com as rodinhas era carretel, né? De linha que sobrava. Minha mãe também costurava nessa época. E era mais esse tipo de brincadeira. Que eu lembro que eu ia pescar muito, né, com meu irmão. Meu irmão é mais velho que eu, tem 4 anos, mais velho que eu. Então eu aprendi muito com ele, né? Então eu tenho meu irmão como um ídolo, né, de infância, justamente por tudo que ele fazia para mim era uma coisa maravilhosa, né? Então eu tentava seguir. E eu tive uma educação muito boa, né? Eu acho que isso eu aprendi muito dos meus pais, dos meus irmãos. E as brincadeiras de infância eram pequenas e pobres, né? Justamente pela dificuldade que a gente tinha por morar no sítio, né? Mas, sei lá, na cidade que eu aprendi a brincar, aprendi vamos dizer, ter brinquedos, né, mais sofisticados, tudo, a aprender a brincar com bola. Eu fui começar a jogar bola com 10 anos de idade. Quer dizer, brincar na rua, né, em terreno baldio, tudo. Acho que minha infância eu, sei lá, nunca falei muito, né, nunca pude me expressar muito disso. Mas teve coisas boas, né? Eu acho que eu aprendi muito com o campo, né? Eu aprendi muito com as coisas da natureza, né? Isso eu tenho até hoje, guardado comigo, né? Você começou a brincar com bola, já pensava em ser goleiro? Não, eu nunca achei que eu ia ser goleiro. Eu gostava de jogar na linha, eu era ponta direita, né? Só que eu era gordo, né? Eu era bem gordinho e tinha dificuldade em dominar a bola, né? Eu tinha dificuldade em praticar o futebol, né, com os pés. Eu sempre tive mais habilidade com as mãos, tanto com a direita como com a esquerda, né? Então, eu acho que talvez isso que me deu uma boa coordenação, né, para chegar hoje a ser goleiro. Eu sempre joguei basquete, joguei vôlei, pratiquei muito atletismo na época de escola. Eu ganhei muitas medalhas, né, com atletismo e basquete e vôlei. E isso também eu acho que foi uma base para hoje, né, ser um goleiro. Talvez o vôlei, acho que é uma grande tem uma grande influência, né, na posição de goleiro. Isso dá até para citar outros goleiros que trabalharam com vôlei e hoje estão atuando muito bem, né? Na escola, você era um aluno aplicado? Como é que era seu relacionamento com os colegas? Como era a tua vida? Bom, na escola eu procurava ser aplicado, né, mas eu nunca fui de estudar muito, né? Eu era um aluno regular, né? Eu conseguia passar de ano, mas sempre precisando da última nota, né, para fechar o ano, né? Então, eu encontrava muita dificuldade para estudar, para decorar texto. Eu sempre fui bom em matemática, física, química, né, que eram coisas que tinham fórmulas e contas, né, mas para decorar alguma coisa de história, geografia, eu não era... Você lia o que nessa época? Lembra? Gostava de ler? Não, nunca gostei muito de ler, não. Eu lembro que na escola, quando eu estava me formando, né, no primeiro grau, eu era orador da minha turma. Foi uma decepção minha. Isso foi uma coisa que me decepcionou muito, porque eu não consegui ler aquela partitura, né? Que mais tímido para ser orador? Que foi um concurso meio de surpresa, né? Porque meu professor de português, ele tinha que escolher um aluno que tinha voz grossa, uma voz alta, para ler, né, na frente, junto com a missa, né, com o padre e tudo. Mas todos nós, quando estávamos lendo, ninguém sabia para que era, né? E depois eu fiquei sabendo que eu fui escolhido para ser orador da turma, né? Mas foi uma decepção minha, porque eu tremi bastante. Quer dizer, hoje talvez acho que seria mais fácil, né, para me comunicar ou para me expressar, mas na época eu tinha muita dificuldade, né?
que seu pai queria que você fosse quando você era criança? Não sei, meus pais sempre procuraram incentivar o estudo, né? A me formar, a seguir uma carreira profissional, né? E eu tive muito apoio deles dentro do futebol. O maior incentivador de estar hoje jogando futebol foram os meus pais, os meus irmãos. E como eu saí de casa com 14 anos, né, eu estava já no primeiro ano colegial, e então não tive muita escolha, né, do que eu queria ser. Eu não tinha muito objetivo a não ser fazer alguma coisa dentro do futebol. Eu tentei jogar vôlei em Campinas antes de começar com o futebol. Eu tive um mês de experiência num clube de Campinas que na época estava muito bem no ranking, né, brasileiro como um time de vôlei. Só que não era uma coisa que me preenchia, né? Então, sabe, eu parei, não quis saber do vôlei, voltei novamente para casa, né, para estudar, e tive essa oportunidade no Guarani, né? Foi aí que surgiu, quer dizer, minha profissão, né, atleta profissional. Quer dizer, meu pai sempre incentivou, né? Nunca, sabe, contestou nada em relação ao futebol, nunca falou, não, você não pode ser isso, justamente porque o futebol antes tinha um pouco do preconceito, né, do que era o futebol. Hoje o jogador já é mais profissional, já transmite mais o lado bom do que é ser jogador de futebol, né? E meus pais sempre apoiaram nesse lado, né? Como que surgiu essa oportunidade do Guarani? Bom, isso foi através de amigos, né? Essa oportunidade acho que foi a única que eu pude ter na vida, que eu soube aproveitar. Através de amigos, né, que conheciam os diretores do Guarani, arrumaram para fazer um teste no Guarani, onde tinha cerca de 200 garotos, né, fazendo um teste que a gente chama de peneira, né, dentro do futebol, principalmente dos garotos que estão começando. E eu sempre fui alto, né? Eu já tinha 1,83 m, né, com 14 anos de idade. A única dificuldade minha é que eu era gordo, né? Eu pesava uns 96 quilos, né? Então, o que aconteceu é que eu jogava bem, eu tinha bom domínio com as mãos, né? Então, as pessoas que estavam na época, que era o Roberto Lazzaretti, o Ladeira, né, que eram os treinadores, o próprio Zé Duarte, que era o treinador do Guarani, eles sentiram que eu tinha boas condições de crescer dentro do futebol, desde que eu emagrecesse, né? Então começou a minha luta, né, que era perder peso, e não podia engordar. Mas isso foi uma coisa que aconteceu em um mês. Eu acabei perdendo quase 8 quilos, né, de tanto treino. E eu me esforçava muito, porque eu morava em Capivari. Eu estudava de manhã, eu estudava das 7 da manhã às 11 horas. Eu pegava um ônibus de Capivari a Campinas, que são uma hora de ônibus. E sem almoçar, já ia para o treino, voltava 7 horas da noite para a minha cidade. Eu ia me alimentar quase 9 horas da noite, né? Então isso foi o sacrifício, aí quase 6 meses assim. E, sabe, era uma coisa a única coisa que eu queria fazer era jogar futebol, né? Eu estudava, mas nem dava muita atenção pelo estudo nessa época, porque era a minha fantasia, né? Era me preencher, sabe, profissionalmente, né? Ou nem tanto profissionalmente, porque era muito cedo, né? Eu tinha 14 anos. Mas era o fato de estar jogando futebol, que era o que eu gostava, o que eu sabia fazer. E, então a dedicação era profunda, sabe, dentro do futebol, né? Teve um goleiro que te influenciou, alguém que você imaginava acompanhar, seguir carreira? Olha, na minha época, quem se destacava muito era o Leão, né? Na época de 76 a 84, o Leão teve em evidência, né, no futebol brasileiro, sempre indo para a seleção e jogando no Palmeiras, no Grêmio, Corinthians. Isso levou, sabe, me chamava a atenção, né? E eu sempre tive o Leão como um ídolo, né, dentro do futebol.
por coincidência, acabamos jogando junto. Eu acabei sendo reserva do Leão, eu trabalhei com o Leão, ele como treinador, né? Acabou não dando certo, mas aprendi muito com ele. E eu procurava tirar proveito, né, de quando eu estava trabalhando com o Leão, das coisas boas, né, que a gente podia absorver de todo aquele trabalho. Nós trabalhamos quase 3 anos juntos. E o Leão foi, para mim, na época de 76, um dos maiores goleiros do Brasil, né? Como é que foi o teu relacionamento, Zé, com o Leão, no dia a dia, a relação pessoal com ele? Eu peguei as 3 fases, né, do Leão. O Leão como um ídolo, como um profissional, né, um companheiro de clube, que a gente necessitava do dia a dia e necessitava do companheirismo ali, né, de um estar ajudando o outro. Foi muito bom. Essa parte foi, sabe, maravilhosa, porque ele me ensinou muito. Eu tinha muitos defeitos, né, na minha carreira, ou na minha profissão, né, eu tinha muitos defeitos. E eu procurei corrigir, tirar esses defeitos. Não que hoje eu não tenha, né, mas eu melhorei bastante nessa época. E o terceiro lado foi ele como treinador, né. Para mim foi uma decepção, né, como treinador, porque eu tive uma fratura na perna, na época de Palmeiras. Foi um jogo contra o Flamengo, né, aconteceu um lance de fraturar contra o Bebeto, numa dividida. E a partir dali o Leão assumiu o Palmeiras como treinador e eu acabei ficando 1 ano só treinando, sem poder jogar, depois que eu voltei dessa recuperação. Quer dizer, então eu não tive essa oportunidade de trabalhar assim como um titular, mostrando o meu trabalho dentro de campo e tendo esse apoio dele fora de campo. Então, para mim foi uma decepção, porque eu fiquei como terceiro goleiro, não podendo nem sair do clube, né, para ser emprestado, e acabei comprando meu passe em 90 e acabei vindo para o São Paulo, né. Vir para o São Paulo foi uma opção sua? Foi uma opção minha, mas foi 3 meses de ansiedade, né, de dificuldades também, porque a partir do momento que eu comprei meu passe, eu fiquei sem clube, né, eu tinha a necessidade de estar vinculado a um clube. E apareceu muitos clubes pequenos, né, que a gente considera pequenos por ser do interior, mas não era isso que eu queria algo mais, né, eu queria um clube grande para poder dar continuidade ao que eu estava fazendo no Palmeiras. Então foram 3 meses, né, de ansiedade, de expectativa, né. Tive quase 2 meses na Suíça, tentando vender o passe para um time da Suíça. Fui para Madrid também, tentando acertar o meu passe no Atlético de Madrid. E foi uma coisa meio frustrada, né, e que não deu certo, mas ao mesmo tempo, sabe, me fortaleceu muito mais. Porque quando eu voltei, em 90, isso foi por março de 90, em 15 dias eu acabei acertando com o São Paulo. Quando o São Paulo me procurou, e eu queria, o que eu mais queria era jogar no São Paulo, né? Porque aqui o clube, sem dúvida, até hoje, eu me entreguei ao clube, sabe? Eu faço qualquer coisa pelo clube justamente pelo retorno que eu tive em todo esse tempo de São Paulo. E as informações que a gente tinha do São Paulo eram as melhores. Na época já era o melhor time do Brasil, né? E continua sendo até hoje, né? Qual que é o teu time de infância? Olha, eu nunca tive um time assim que eu brigava com os amigos, né? Eu nunca fui, justamente acho que talvez por crescer no sítio, não ter essa participação, né, de torcida, de influência desde garoto. Você tem que torcer para um time, para o outro. Eu sempre gostei do São Paulo, sempre gostei do Palmeiras, aqui no estado de São Paulo. Eu gostava do Fluminense, o Fluminense estava numa fase muito boa no Rio, mas nunca fui de me expressar muito a respeito do que time eu torcia, né?
Eu torci, acho que pelo bom futebol. A tua chegada no São Paulo, como é que foi a disputa da produção, o Gilmar de goleiro, como é que vocês resolveram essa endenga? Eu quando vim para o São Paulo já sabia dessa dificuldade, né? Muitos amigos me alertaram do que eu ia enfrentar no São Paulo. A dificuldade de ter que disputar a posição com o Gilmar, né? Um grande goleiro que hoje está no Flamengo, né? Sabe, a nível de seleção. Então, eu já vim, né, para o São Paulo preparado, né, sabendo do que poderia acontecer, tanto nos treinamentos como nos jogos, né. E eu sempre procurei dedicar ao máximo, né, o que eu fazia, a treinar e até ter uma oportunidade para poder entrar e tentar segurar a posição. E foi difícil, né? O Gilmar, por se tratar de um bom goleiro, o relacionamento nosso também não foi dos melhores, né? Justamente por essa rivalidade que existia fora do futebol, né? Fora de campo também. Mas acho que isso acabou dando certo. Eu tive uma oportunidade para jogar, não dependia de mim, né? Dependia do treinador que estava aqui na época, que acabou me escalando como titular. Eu entrei no gol do São Paulo, fui vice-campeão brasileiro naquele ano de 90, perdendo a final para o Corinthians. Quer dizer, a partir dali que começou todo esse trabalho meu, todo esse processo, né, de ter que segurar a posição no São Paulo, sabendo que tinha um reserva muito bom, que era nível de seleção. Então eu tinha que, sabe, sempre treinar mais, sempre me entregar mais ao que eu estava fazendo, para não perder a posição. Né? Por que você joga tão bem contra o Palmeiras, Zé? Pode ser uma coincidência, né? Mas eu procuro sempre nos jogos mais importantes ou mais difíceis fazer um trabalho até um pouco mais especial, né? Em sentido de concentração, de estado emocional. A gente tem que ter um equilíbrio muito grande durante os 90 minutos. E talvez os jogos mais importantes, ou as finais, que eu já participei de várias, né? O meu futebol cresce. Eu acho que talvez por isso, né? Por ter uma concentração muito... Saber dominar essa concentração minha durante os 90 minutos. Eu consigo, sabe, estar muito calmo, tranquilo, frio e ao mesmo tempo estar explosivo dentro de campo, né? Mas os 90 minutos pensando em futebol. Eu não consigo desviar a minha atenção do futebol. Então isso me dá um controle muito grande durante os 90 minutos. E talvez seja uma coincidência por jogar contra o Palmeiras. Como eu já fiz grandes partidas com outros times, como o Corinthians, Flamengo, e as finais da Libertadores, quer dizer, o Palmeiras, por a gente ter jogado muitos jogos já contra, eu tenho que estar sempre me cobrando, né, disso, justamente por ter jogado já no Palmeiras e a concentração é maior ainda. Você acha que, de fato, o goleiro é uma profissão maldita? Essa questão de estar sempre trabalhando com a glória, com a derrota, o limite entre uma coisa e outra é muito pequeno? Eu não chamaria maldita, né? Eu chamaria a posição mais difícil, né, dentro de campo. Porque eu acho que talvez por isso, porque a gente é o primeiro a chegar no campo, quando estamos treinando, e o último a sair. O goleiro não pode errar, então ele tem que estar sempre condicionado a fazer defesa. E o momento que ele toma um gol, que a imprensa, né, ou a crônica esportiva critica, dizendo que é uma falha, pode desmoronar tudo, né? Agora resta para o goleiro ter um alicerce muito firme, né, para suportar essas críticas, né? Porque senão pode desmoronar tudo e não saber recuperar. Eu aprendi muito, né, com esses 10 anos de futebol. Quer dizer, hoje eu estou bem mais maduro em relação a tomar um gol e ser criticado. E saber quando eu faço grandes defesas, né, e também não deixasse o ego subir muito, né, quando a gente está conquistando títulos, né, e fazendo defesa. Fala a saída do Palmeiras.
Você teve outro momento assim que você, uma grande decepção no futebol, em que você foi cobrado, em que duvidaram da sua pessoa? Eu posso dizer que mais recentemente, né, que foi o caso do Chá na seleção. Isso aí foi para mim um episódio muito triste, né, dentro do futebol, justamente por tentar provar minha inocência, sabendo que eu nunca fiz nada, né? Então eu tinha que arrumar um meio e conseguir em 4 dias, eu acho que sensibilizar o Brasil todo, justamente com o meu passado, né? O que eu fiz no futebol, com a minha conduta dentro do futebol, eu acho que isso que levou a provar a minha inocência, que eu jamais tinha feito uso de drogas, tanto dentro do futebol como fora do futebol. E nesse ponto a imprensa foi fundamental para provar essa inocência. E muitos amigos, né, tentando fazer a prova desse chá que eu tomei na Bolívia, né, da folha de coca, e dizer que realmente aquele chá consta, né, no exame antidoping vestígio de cocaína. E acho que isso, vamos dizer, foi uma decepção no sentido de ter que provar para o Brasil a minha inocência dentro do futebol, né? Como é que foram esses 4 dias, lá na intimidade? Como é que você suportou isso? Como é que você conviveu com a tua família, com a tua mulher, com os teus amigos? Foi muito difícil. Eu só pensava na família. Quando eu fiquei sabendo da notícia na Venezuela, nós tínhamos ainda 12 horas de voo para chegar no Brasil. Eu sabia que a notícia já estava espalhada no mundo todo, porque a notícia veio da Itália. Quer dizer, quando chegou no Brasil, o mundo já estava sabendo do que se passava e do que estava acontecendo. E a FIFA sempre foi muito rigorosa nesse ponto. O primeiro momento que eu fiquei sabendo a notícia na Venezuela, eu procurei comunicar à minha família, a minha esposa principalmente, dizendo a verdade, né, que eu jamais tinha feito uso de droga e para ela segurar as pontas ali, que ia ser difícil. E quando eu cheguei junto com a família, sabe, foi difícil segurar a pressão de toda a imprensa, né, de ter que dar explicação sobre o que aconteceu. Mas eu não tinha medo de pôr minha cara na televisão e falar realmente o que aconteceu, justamente pela minha inocência. E eu sabia que eu ia ser punido, né? A única coisa que eu conseguia falar com a minha esposa era que eu ia ser punido, eu ia tomar de 6 meses a 1 ano, não saberia exato o que poderia acontecer, porque a FIFA sempre agiu rigorosamente na parte disciplinar dentro do futebol. Mas eu acho que a CBF trabalhou muito rápido, usou os recursos necessários, as provas exatas para fazer com que a FIFA voltasse atrás, justamente na decisão que já tinha tomado. Que a partir daquele momento da Venezuela, eu estava suspenso do futebol, não poderia praticar o futebol em lugar nenhum do mundo, né? E depois de 4 dias eu fiquei sabendo, isso foi uma angústia muito grande, né? Ficar torcendo para que essa pena seja a mínima possível para poder voltar a jogar futebol, que é a única coisa que eu sei fazer e faço com amor, né? Que eu gosto de fazer. Então esse era o meu pensamento. Eu sabia que eu ia ter uma punição, mas não sabia quanto tempo eu ia ficar afastado do futebol, né? Vamos falar do momento oposto. O que sente uma pessoa assim, que defende um pênalti e 100 mil pessoas gritam o seu nome, o seu time é campeão sul-americano? O que você sente no momento desse? Olha, é o máximo, né, que a gente pode conseguir dentro do ego, né? A vibração, você coloca tudo para fora sem saber como comemorar essa defesa ou como comemorar esse título, né? Eu não sei, eu acho que é a mesma coisa que você fazer um gol, principalmente numa final, né? Eu acho que o atacante, quando faz esse gol, ele não sabe nem como comemorar, justamente pela glória, né, dele conseguir aquele gol e dar um título, né? E o goleiro também, acho que tem esse lado. Só que às vezes a gente até extravasa, né? Porque nunca comemora.
porque quando a gente faz defesa não dá para comemorar, né? A gente tem que estar sempre atento para fazer outra defesa, né? E a torcida gritando o seu nome é uma coisa que arrepia, que teu ego vai lá em cima, acho que sei lá, o maior orgasmo que a gente sente naquele momento, né? Como é que você conheceu a sua esposa? Eu conheci em Londrina, jogando no Londrina Esporte Clube, né, do Paraná. Eu joguei 8 meses no interior do Paraná, no futebol profissional, né, e ela estava estudando, prestando vestibular. Ela fez um ano de psicologia lá em Londrina e foi acontecendo, a gente se cruzou no barzinho e coincidiu de ser de perto, ela de Piracicaba, de Capivari, e isso foi uma coisa que foi se envolvendo e deu certo. Até hoje a gente está junto, já fazem 5 anos que somos casados e 8 anos já que a gente se conhece. Ela tem ciúme de você com as fãs? Olha, não tem ciúmes, incrível que pareça. Só que tem limite, né? Eu acho que às vezes as fãs invadem muito a privacidade, né? Porque nós estamos sempre levando a nossa mensagem, a nossa profissão e a nossa imagem, né? A gente invade a casa de 35 milhões de brasileiros aí. E todas as fãs conhecem a nossa vida, sabem o que a gente faz, sabem os nossos gostos, tudo, né, dentro e fora de campo. E então quando as fãs vêm pedir autógrafo, elas já vêm achando que é um amigo, que é uma pessoa íntima, né? E são pessoas que eu nunca vi, né? Então esse lado, acho que invade, né, essa privacidade, irrita, não é que sejam ciúmes. E às vezes a gente tem que ter um pouco de paciência para contornar algumas situações, né? Mas ciúmes sempre tem um pouquinho, né? Mas não com as fãs, aí já foge um pouco do futebol, né? Mas conta uma situação que você se sentiu assim invadido, que deu uma sensação, uma confusão na sua casa, assim. O que uma fã pode fazer que... Olha, comigo nunca aconteceu, né? Assim, graças a Deus. Mas... Não, mas realmente comigo nunca aconteceu de passar dos limites. Eu sei, sabe, impor, né? E impor um limite em tudo, né? Eu acho que existe sempre uma barreira do fã e do profissional Zete, né? Então a gente tem que estar sempre administrando isso. Eu recebo muitas cartas, né, sabe, falando muitas coisas, né, bonitas e muitas coisas feias também, né. O que é bonito e o que é feio que você recebe? Não, eu já recebi cantadas, né, por cartas. Você acha bonito ou feio? Eu acho feio, eu acho ousado. Eu jamais acho que ia escrever para uma fã ou para alguém que eu admiro coisas que eu acho que ninguém queria ouvir, né? Você está sempre viajando, está sempre, né, um bom tempo fora de casa. Qual é a tua relação com o Pedro? Tem 8 meses, né? Tem 9 meses, né? Olha, eu sinto muita falta, né? Eu adoro crianças, eu sou apaixonado por criança. E toda a minha carreira, tanto no Palmeiras como agora no São Paulo, eu sempre fui assediado por muitas crianças, né? E isso é ótimo, né? Eu sei porque o trabalho está sendo reconhecido e as crianças estão sabendo assimilar, né, o que o Zete faz dentro de campo e a mensagem também que eu posso passar para eles. Eu acho que até essa mensagem do chá, o que aconteceu, eu tenho um grande exemplo, sabe, de poder transmitir, né? Quer dizer, eu posso ser um grande exemplo para poder transmitir as coisas boas dentro do futebol. Coisa que acontece que muitos pais vêm me agradecer pelos filhos, ser apaixonado pelo Zete, porque o Zete é uma pessoa que pode transmitir uma coisa boa, né, para os filhos, né? Então eles
deixam o filho livre para torcer ou para gostar do Zete. E eu acho que é por aí. Tem algum episódio, assim, seja uma coisa corriqueira ou importante, assim, que mudou a sua vida, que você sente que deu um novo rumo para você ser uma pessoa famosa, de sucesso, enfim, para você ser o que você é hoje? Eu sinto que sim. O São Paulo foi uma das coisas principais, né, sabe, que foi um casamento que deu certo, né? Tanto pela parte do São Paulo, né, porque a partir do momento que eu comecei a jogar, eu consegui títulos, né, mais títulos, e a fama foi crescendo. Quer dizer, eu pude me relacionar muito mais com a torcida, com o povo em geral. O título de campeão mundial, para mim, acho que foi uma coisa que jamais eu vou esquecer, e isso, sabe, fez com que o Brasil parasse naquele momento e prestasse atenção no São Paulo. E ali todo mundo era brasileiro, ninguém era São Paulino, era brasileiro. E eu acho que isso divulgou muito, né? Sabe, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. E também esse episódio do chá, né? Que eu acho que isso aí foi o que fortaleceu mais ainda o profissional Zete, né? Depois de todas essas glórias... Vamos dar uma paradinha. Alguém ligou no aparelho? Zete, depois de tantas... Essa luz. Não, é apagar essa luz. Isso. Depois de tantas glórias, Zete, ainda há espaço para um sonho ainda não realizado na sua carreira, na sua vida? Eu acho que há espaço, né, para bastante sonhos, né? Profissionalmente, sem dúvida, seria para a Copa do Mundo e ser um pouco mais ousado, conquistar, né, a Copa do Mundo agora de 94 e ser o titular, né, acima de tudo. Isso é um sonho que acho que todo jogador de futebol gostaria de concluir na sua carreira, né? Eu acho que sonho pessoal, eu acho que eu não tenho muitas ambições assim em termos das coisas que eu consegui. Eu acho que estou satisfeito, tenho uma família maravilhosa, talvez acho que seria mais um filho. Isso seria minha realização total. As crianças na rua escrito o teu nome, sonho ser Zete, tem algo dentro das crianças, alguma coisa que você acha importante que elas façam, que você possa ter feito de certo ou possa ter feito de errado que não queira que elas façam? Eu acho que uma coisa que eu aprendi a separar, né, principalmente dentro do futebol, ou melhor, antes de jogar futebol e depois que eu comecei a jogar futebol, e encarar essa profissão mesmo a sério e saber que eu poderia ter um futuro pela frente, foi justamente se dedicar, né, dedicar ao máximo à profissão. Eu acho que eu pude sair das drogas, sair da rua ou sair talvez de uma criança ou um adolescente que poderia ir para seguir outro caminho, porque o futebol tomava tanto espaço, tanto tempo, né? Eu acho que qualquer esporte, né? E que não dá tempo da pessoa pensar em outra coisa, né? A não ser praticar e tentar ser o melhor. E para você ser o melhor, você tem que ser uma pessoa sadia, tem que, sabe, se alimentar bem, estar de bem com a vida, justamente para conseguir esse objetivo, que é jogar futebol. Então seria isso, acho que o que eu poderia passar para as crianças é que pratiquem, né, o futebol com saúde, com boa alimentação e com muita dedicação, para ser, talvez não o primeiro, mas tentar pelo menos chegar à condição de ser o primeiro. Você acha importante, Zé, ter dado esse depoimento para a gente, ter registrado a sua trajetória de vida? Como é que você analisa isso? Eu acho importante, porque eu acho que fica registrado, né, também um pouco do Zete como criança, né, uma coisa que eu não contei para ninguém, a minha infância como foi, e às vezes as pessoas só veem o Zete com glórias ou com títulos e com coisas boas, né, que é, sabe, conquistar títulos, né.
E eu acho que esse depoimento serve para isso também, para mostrar um pouco desse outro lado, que as pessoas possam imaginar também que o atleta, ele não é um cara, um deus, né, um super-homem, que ele teve dificuldade e passou dificuldade para chegar onde está. Faltou contar assim, uma grande tristeza, ou quase uma tragédia na sua vida, que é importante que as pessoas saibam? Olha, eu acho que sim. Acho que eu devo ter esquecido bastante, né? Teve até o caso que eu lembrei agora, né? Talvez essa dificuldade, né, que eu tive quando criança, né, de me expressar, de ser tímido ou de ter essa dificuldade de comunicar com as pessoas, até pelo fato de ser criado, né, com uma tia, onde ela não escuta direito e também eu não aprendia direito, né, as palavras. E acho que isso foi uma dificuldade, não que eu tenha maior remorso disso ou mágoa, não sei. Pelo contrário, eu adoro essa tia minha, gosto demais, e que vive até hoje com a gente. Mas que eu acho que isso aí que teve uma influência muito grande, né, por morar no sítio, viver praticamente sozinho, sem crianças da minha idade para brincar, e acho que de aprender a viver mesmo com a sociedade, depois que eu fui para a cidade grande, que para mim era grande. Capivari tem 40 mil habitantes, para mim era uma cidade enorme, né? E aprender a estudar, né? Isso foi a maior dificuldade, mas não guardo nada desse passado, não. Como que é viver em São Paulo com 14 milhões de habitantes, a grande São Paulo? São Paulo agora ficou pequeno para mim, né? Não, é maravilhoso. Eu amo São Paulo, eu aprendi a gostar de São Paulo, sabe? Tanto das oportunidades que São Paulo oferece, né? De você ter opções de diversão, de sociedade, de tudo, né? Que a gente gosta de fazer, tanto para se alimenta bem, a todos os níveis, né? Níveis de cultura, tudo. Eu adoro São Paulo. Quando vim para cá, eu assustei muito pelo fato de ter medo de sair na rua. As notícias que a gente recebe e as informações de São Paulo é sempre que é uma cidade perigosa, de violência, mas depende muito do local, né? E eu aprendi com o tempo a dividir, né? São Paulo um São Paulo alegre, das tristezas que existem em São Paulo também. Neto, você já pensou o que você vai fazer quando você parar de jogar futebol? Não, eu ainda não pensei. Eu tenho vários projetos, né, que pode acontecer, não sei quando, mas eu nunca parei para pensar. Eu acho que tenho ainda um bom tempo pela frente para me dedicar ao futebol e poder servir ao futebol. Porque no momento que eu sentir que eu não estou produzindo mais, eu vou parar de jogar, porque eu acho que eu tenho que passar as coisas boas. E no momento que eu sentir que eu não estou mais rendendo dentro do futebol, eu encerro minha carreira e vou procurar fazer outra coisa paralela ou talvez fora do futebol. Tem medo de vir a sair na rua, ninguém te reconhecer, virar um anônimo? Não, acho que seria ótimo se isso acontecesse um dia, mas eu sei que não vai acontecer agora, né? Mas futuramente vai diminuir muito o assédio, né? Isso acontece com todos os ídolos que para de exercer sua profissão, justamente acho que pela ausência, né, da mídia, que faz com que fique um pouco anônimo, né? Mas isso é uma coisa que você acha boa, que você gostaria? Não que eu gostaria, eu não sei o que vai acontecer, né, depois que eu parar de jogar futebol. Porque se eu estiver exercendo alguma atividade paralela ao futebol ou junto do futebol,
eu talvez esteja em evidência e continue o assédio não como um ídolo, né? E sim como acho que um funcionário do futebol que pode passar a experiência do que eu aprendi em toda a minha carreira e jogar dentro do futebol. Quer dizer, eu sei que vai ser apenas um funcionário do futebol, não um atleta, né, que leva a emoção. E o assédio vai acabar, sem dúvida. Mas eu já aprendi a assimilar esse lado de ídolo e acho que talvez não ídolo. Eu não sei se eu vou saber assimilar. Hoje eu respondo que eu não sei, mas eu vou, acho que com o tempo, saber dominar isso. Mas só para terminar, o que você acha assim, que é ser ídolo de alguém? O que você acha que você representa na cabeça das pessoas? Eu acho que é esse lado de informações, de você transmitir coisas boas, tanto profissionalmente como fora do futebol, você está com a sua imagem sempre positiva. E isso você conquista as pessoas com o tempo. Não é que você vai conquistar forçando os fãs a gostar de você. Não, eu acho que os fãs eles aprendem a gostar de você com o tempo, justamente pelo que você faz. E sabendo que os fãs estão gostando do seu trabalho, é porque ele está sendo bem feito e bem representado, acho que tanto na parte de imagem como um atleta profissional. Queria te perguntar por que o seu nome, por que você se chama Zete? Bom, Armelino é do meu avô, né, que já faleceu, é italiano, e um dos netos teria que levar o nome do avô, né? Mas eu não me queixo pelo meu nome, né? Donizete vem do padre Donizete de Tambaú. Isso foi uma escolha da minha mãe. O Zete, né, vem do Donizete. No interior, quando eu estudava, todo mundo me conhecia como Zete, com T e E. E no futebol eu fiquei conhecido com Zete, né, que é 2T e I, e está até hoje. Acho que isso marcou, né, dentro do futebol. E eu estou satisfeito com ele. Tá bom, você quer tem mais alguma coisa que você acha importante você dizer? Não, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, eu tô... Pode ir. Estou preocupado que você está muito cansado. Não, tá quente, eu tô... Tá muito